todos. Muito obrigado à Fundação Francisco Manuel dos Santos pelo convite. E o meu tema aqui eu acho que é complementar, mas sendo complementar é substancialmente diferente daquele que o professor Pedro Echenique nos trouxe. Mas talvez, eu acredito que há lugar para as duas visões, até porque elas se situam em momentos diferentes do processo de criação de valor, digamos assim. Portanto, a minha preocupação é mais prosaica, digamos, e tem que ver com a fase final do processo todo, em que isto ou se transforma em valor, e quando eu digo em valor é em valor económico e em emprego e em salários, para falar uma linguagem que toda a gente entende, ou não produziu este resultado. Poderá produzir outros, mas este resultado não produziu. Os nossos tempos olham de uma forma obsessiva para a ligação entre a ciência e a economia. Ou para a ligação, se quiserem, como no tema que me estava atribuído, para a ligação entre a investigação, leia-se a investigação mais fundamental, a tecnologia, portanto, caminhando no sentido da aplicação, e depois as empresas, que são por último, quem aplica. Estas categorias, estas realidades, seguramente existiram sempre. Portanto, eu não sou nem sei muito ou alguma coisa de história da ciência, de história da economia também não, mas eu acho que se nós olharmos para o passado, sempre conseguiremos fazer coincidir, digamos assim, e valorizar os temas da investigação, da tecnologia, das empresas. Sempre terá havido momentos em que esses temas se interligaram, mas talvez nunca tenham estado tão próximos, de uma forma tão obsessiva, digamos assim, de uma forma tão obsessiva como aquela que cultivamos hoje. E desse ponto de vista eu não posso estar mais de acordo com o professor Pedro Echenique. Eu não sei se esta obsessão, digamos assim, é a melhor conselheira. Decorre de um estado de necessidade, põe uma pressão muito acentuada, mas falta saber se essa pressão é a melhor forma de resolvermos o problema. Como é que chegamos aqui? Chegamos aqui por causa desse outro termo, a crise, que não está tanto no tema que me está atribuído, mas que está aqui como pano de fundo desta conferência, a crise. O que quer que isso queira dizer, e que seguramente não é sentido da mesma forma no mundo inteiro, e não é percebido da mesma forma no mundo inteiro. Em rigor, eu acho que o mundo não passa por crise nenhuma. Pula e avança, como bola colorida. E, portanto, o mundo não está em crise. E se eu olhar na perspectiva mais restrita da economia, que é o âmbito de aplicação desta crise, da crise aqui, eu não sou capaz de dizer que o mundo vive uma crise económica. É certo que os dias não são os mais felizes, mas o mundo nunca cresceu tão rapidamente como nos primeiros anos do século XXI. Se olhar para o mundo no seu conjunto, para os 7 mil milhões de habitantes do planeta, eu estou confrontado com uma das épocas de mais rápido crescimento de sempre. Passou agora por uns pequenos solavancos, mas não é de excluir que retome essa rapidez de crescimento. A crise faz sentir em alguns lugares do mundo.
Porque em alguns, o processo de mudança que está em curso, em alguns lugares do mundo, acarreta dificuldades e, sobretudo, perdas de posições relativas e recuos que são percebidos como crise e têm realmente essa dimensão de crise. Em crise está o chamado mundo desenvolvido. Em crise estão, em particular, os elos mais fracos do mundo desenvolvido. Desse ponto de vista, Portugal está numa crise profunda. Sem que o mundo tenha culpa nenhuma disso, nem faça disso grande problema. O problema é nosso, enquanto estivermos aqui, no local errado. E, portanto, enquanto estivermos aqui, porque os que vão embora deixam de falar no assunto. Os que cá continuam são confrontados com essa realidade, que é basicamente uma realidade de perda e de recuo, e, naturalmente, enfim, há duas hipóteses, ou fogem e vão embora, ou combatem, digamos, essa situação em que se encontram. Que é, como eu digo, basicamente, do ponto de vista económico, uma questão de perda de espaço e de perda de posições, ou aquilo que os economistas chamam de perda de competitividade. As mudanças no plano económico, eu acho que as mudanças maiores que o mundo conheceu são sobretudo duas. Portanto, é a mudança no sistema de transportes, com um embaratecimento brutal do sistema de transportes que transformou o mundo numa pequena aldeia, onde tudo e mais alguma coisa circula rapidamente e a baixíssimo custo. E depois o aproveitamento dessa mudança tecnológica como um fator de alteração, como o aproveitamento disso para efeitos económicos, se quiserem, com as regras do comércio internacional que foram introduzidas recentemente na Organização Mundial do Comércio e, portanto, o que era uma certa organização viu-se substituído por outra, onde as coisas circulam rapidamente, os custos de transporte são mais baixos e, portanto, do ponto de vista técnico e económico, digamos, essa questão é hoje fácil de resolver e as regras foram mudadas, no sentido não apenas de permitir, mas provavelmente de potenciar essa circulação. É aquilo a que se chama globalização. Que os europeus, nomeadamente os europeus, deixando agora os americanos em paz, sentem como uma entrada maciça de produtos pelas suas portas dentro, tirando espaço às suas empresas e às suas produções. Quem na Europa conduz esse processo são europeus. Não os vou chamar traidores. Mas é sempre assim. Quem na Europa conduziu o processo de globalização foram industriais europeus no dia em que perceberam que era mais fácil importar. E, portanto, no dia em que perceberam que era mais fácil produzir em outro lugar e importar, digamos assim, mudaram de posicionamento e passaram, portanto, a estimular uma ordem que é favorável a essa nova postura. E onde os europeus vão, digamos, atrás, induzidos basicamente pelo embaratecimento de tudo e mais alguma coisa que podem comprar. Porque nenhum de nós andaria calçado ou vestido ou se movimentaria nos meios de transporte que temos se tivesse calçado, vestir e conduzir um veículo europeu. E, portanto, digamos, os 300 e tal milhões de habitantes são sobretudo, induzidos a valorizar esta transformação porque ela trouxe de facilidade e de embaratecimento da vida coletiva. É mais fácil e mais barato produzir em outros lugares do mundo, ponto final. E nós, então, criamos a ideia de que só há uma forma de combater isto, que é produzir diferença, suportada por sofisticação tecnológica, tendo por trás conhecimento.
E, portanto, isso transformou-se numa obsessão, digamos assim, é a condição de vida ou de morte. Não se está a ver outra solução. Ou vamos por aqui. E sustentamos a diferença que permite um nível de vida superior e finalmente produzir e vender mais caro, ou estamos desgraçados. A Europa tem hoje isto claríssimo, isto veio sendo progressivamente adquirido e a Europa vê-se hoje basicamente como uma Europa da inovação suportada pelo conhecimento. A Innovation Union. A Europa de 2020 é uma Europa da inovação e do conhecimento. E, portanto, isto foi evoluindo, mas há hoje uma noção clara de que isto é assim. Eu gostava de dizer que acho que esta mudança é uma condição necessária. Não tenho a certeza de que seja suficiente. É uma condenação. Já não há alternativa. A não ser que seja fechar as portas e, enfim, introduzir aqui recursos múltiplos. Não estão excluídos numa cena de crise mais aguda, mas, digamos, em condições de normalidade e de continuidade, nós já não temos outra saída que não seja essa, de perseguir uma economia suportada pelo conhecimento e de inovação baseada em conhecimento, e nomeadamente em conhecimento científico com aplicação tecnológica. Mas se estamos condenados a isso, não é certo que isso seja suficiente para que a guerra seja vencida. Os ciclos de inovação são cada vez mais curtos e eu receio bem que os lugares do mundo onde se vai produzir mais ciência e mais tecnologia mais rapidamente, talvez sejam aqueles que nós achamos que são mais baratos. Não tenho a certeza que China e Índia não sejam, dentro de muito pouco tempo, líderes mundiais de produção científica, de desenvolvimento tecnológico e que associem, digamos, às condições que os tornam baratos e competitivos, por isso, a condição adicional do conhecimento, da ciência e da tecnologia. Por isso é que, digamos, eu acho que nós estamos condenados a este percurso, não tenho a certeza que este percurso seja uma garantia de sucesso. Portugal, dizia eu, é um dos elos mais fracos desta cadeia. Portanto, o professor Pedro Echenique já teve aqui uma referência engraçada a propósito do espirro finlandês e da forma como a coisa é sentida aqui, mas é como é e, portanto, nós estamos envolvidos nesta batalha. O tema ganhou uma importância, e agora vou passar aqui para domínios muito mais próximos do meu dia-a-dia. O tema ganhou uma importância de tal ordem na União Europeia que não é apenas uma questão, não está no centro da agenda e no centro das políticas. Criou um sistema de informação em torno dele, de avaliação, para ver como é que as coisas estão a evoluir. E Portugal tem evoluído, há um exercício de scoring, o Innovation Union, o Scoring, US, onde se procura aferir o que é o desempenho dos vários países nestas matérias. E o nosso país teve uma progressão considerável, portanto, transformou-se num país mais inovador. Leia-se, parece ter que estar a criar melhores condições para poder superar ou posicionar-se, pelo menos posicionar-se melhor perante esta crise. Nós temos-nos congratulado com isso. É evidente que agora, nos 2 ou 3 últimos anos, há aqui um recuo que é... Enfim, não penso que haja nada a fazer, portanto, as coisas são o que são. Há aqui uma deterioração da vida coletiva em múltiplos aspectos e, portanto, o desempenho nestes terrenos também está a deteriorar-se, sobretudo na chamada frente financeira ou das condições financeiras, onde o recuo é mais evidente. E, portanto, os portugueses ficaram muito contentes com isso
E gostam de referir o aumento do peso da despesa de investigação e desenvolvimento no PIB, gostam de referir o nível de educação das gerações mais novas, entre os 25 e os 34 anos, gostam de referir a percentagem de licenciados nessa faixa etária, a importância dos licenciados em ciência e em engenharia, o facto de já não são apenas os licenciados e os doutores, a percentagem dos doutoramentos obtidos no estrangeiro, que eu acho que é uma grande vantagem nossa e que nos posiciona muito bem, enfim, os indicadores de abertura que estão associados a isso. E, portanto, o país progrediu consideravelmente em variáveis desse tipo, que de qualquer forma estão muito a montante naquilo a que eu chamo a cadeia que me há de conduzir ao emprego e ao salário. No Innovation Union Scoring, que eu digo que é desenvolvido sob a égide da União Europeia, isso faz parte das condições. Faz parte das condições. E depois também dos recursos. Enfim, umas vezes mais na perspectiva de recurso, um bocadinho mais material, outras vezes mais na perspectiva das condições, incluindo aqui e ali também aspectos culturais e de postura, onde nem sempre posicionamos também. Mas a porca torce o rabo é quando nós chegamos aos resultados económicos puros e duros. Como eu dizia, ao emprego criado, à qualificação do emprego criado, ao salário médio, já não digo pago aos trabalhadores todos, mas aos novos empregos criados, que se pretendem mais qualificados. E, imediatamente a montante disso, sem ir tão a montante, à composição das exportações portuguesas, nomeadamente à intensidade tecnológica das exportações de mercadorias, à intensidade de conhecimento das exportações de serviços, enfim, há todo um sistema de informação em torno dessas variáveis e, quando chegamos aí, Portugal posiciona muito mal. E, portanto, à medida que vamos de montante para jusante, naquilo a que eu poderia chamar a cadeia de valor da inovação, Portugal posiciona progressivamente pior. Confrontando-nos, portanto, com um problema, e agora eu peço desculpa, eu percebo, enfim, os valores e os apelos que o professor Pedro Echenique fez aqui, mas, como eu dizia, nós estamos em campos diferentes e provavelmente em tempos diferentes. O meu tempo é um tempo muito mais curto, onde, digamos assim, ou produzo resultados rapidamente, ou corro o risco de sussurrar. De sussurrar como projeto coletivo, a que se exige um mínimo de sustentabilidade. E, portanto, como eu dizia, o meu tempo é muito mais curto, tem muito mais urgência. E talvez por isso eu vivo esta questão de uma forma mais obsessiva, a questão da obtenção dos resultados económicos a prazo relativamente curto, antes que toda a gente vá embora. Se todos morrerem, o problema fica resolvido. Agora, se vai muita gente embora e ficam aqui alguns, a questão torna-se particularmente complicada. E, portanto, aí é que, como eu dizia, a porca torce o rabo. Agora vem aqui um pouco de lógica. Nestes indicadores, há variáveis que respeitam a recursos, há variáveis que respeitam a condições um bocadinho de tipo um bocadinho mais amplo, há os resultados no fim, e depois há uns indicadores que estão pelo caminho, que são os processos, e quando os métodos, para voltar à questão de há pouco, e quando uma criatura como eu é confrontada com uma situação em que as condições e os recursos parecem melhores do que os resultados, não encontra melhor que o erro deve estar em qualquer coisa que se passa pelo caminho, que são os processos. Esta é a obsessão, digamos assim, hoje em dia, da organização que eu sirvo profissionalmente. Claro que eu olho com compreensão para as medidas que acabaram de ser tomadas, ou para as decisões, medidas não serão bem medidas, para as decisões que acabaram de ser tomadas pelos senhores reitores e pelos senhores presidentes dos institutos politécnicos, que ficaram todos ofendidos e todos zangados e agora não querem conversar mais com o ministro. Eu olho, claro que eu olho com não sei se com simpatia, mas no mínimo com compreensão para esse tipo de medidas. Mas com todo o respeito, antes de cuidar de ter mais dinheiro ou de não perder tanto dinheiro, a minha obsessão está mais
em conseguir tirar do dinheiro que gastamos melhor proveito. Porque eu acho que o sistema está todo ele confrontado com um problema de eficiência. Não é só o sistema de investigação e de desenvolvimento e de criação de valor. Portugal tem o mesmo problema em outras áreas da vida coletiva. Nós temos uma má justiça não é por termos poucos juízes ou poucos metros quadrados de salas de tribunal. Nós temos um sistema de ensino com resultados que não comparam muito bem, não é por termos menos professores ou mais alunos dentro das salas. O problema de eficiência que se nos põe no sistema de investigação e desenvolvimento e de inovação, acho que é um problema bastante próximo do que encontra em outras áreas da vida coletiva, talvez com exceção da saúde, onde realmente Portugal até nem gasta tanto como às vezes se diz e tem resultados que comparam muito bem, sobretudo com países que gastam muito mais que nós. E, portanto, saúde à parte, eu acho que este é um problema, quase coletivo e que se faz sentir em múltiplas áreas. A obsessão da organização que eu sirvo profissionalmente é a de melhorar os processos para ver se, mais rapidamente, nós conseguimos chegar ao resultado pretendido. Porque aqui eu peço desculpa, eu se fosse cão era rafeiro, digamos assim, portanto, nasce assim, portanto, tem que procurar a comida no chão, portanto, não há nada a fazer e portanto, guiam por outras pessoas, enfim, não serão tão rafeiras como eu, mas que viveram a mesma preocupação. O ex-guerreiro Belmiro de Azevedo, por exemplo, que não é tão rafeiro como eu, costuma dizer que antes do cash-in, enquanto não há cash-in, só há cash-out. E eu quero ver o cash-in. Porque cash-out já eu vou vendo. Bastante. E, portanto, a minha obsessão é o cash-in, digamos assim, é o cash-in. E pronto, já pedi desculpa. Portanto, ir lá terão que maturar e conviver com esta preocupação, que é também uma preocupação, digamos, um bocadinho, prosaica. Um bocadinho prosaica e que faz parte do dia a dia. Vivemos uma outra obsessão. É que eu acho que os portugueses não estão conscientes disto. Os portugueses não estão conscientes disto. Os portugueses, por culpa de organizações como a minha e de outras, foram levados a valorizar a inovação. E foram levados, e até ouviram dizer que a inovação é uma forma de transformar conhecimento em dinheiro, enquanto a investigação é uma forma de transformar dinheiro em conhecimento. E, portanto, digamos, nós sabemos bem que isto são fases diferentes. E o nosso business é a segunda, digamos, e portanto a nossa preocupação é transformar conhecimento em dinheiro, chamamos a isso inovação e perseguimos isso de uma forma obsessiva e perseguimos isso de uma forma tão obsessiva que a sociedade portuguesa está, por nossa causa e certamente por intervenção de outros agentes, a sociedade portuguesa valoriza isso. Eu dizia há bocadinho aí à senhora jornalista da RTP, dizia que não há hoje um único discurso de nível elevado. Seja político, seja empresarial, Presidente da República, Primeiro-Ministro, membros do Governo, Presidentes dos Conselhos de Administração das Empresas, não há hoje um único discurso em Portugal que não ponha a inovação no centro do problema e não faça depender da inovação a esperança coletiva. E, portanto, digamos, o caminho está feito e a importância da coisa está adquirida. O que eu acho que não está tão feito é o grau de rigor e de método com que nós olhamos para essas questões. Porque depois, quando são interrogados sobre se são inovadores ou não são, as PMEs portuguesas, porque isto é um questionário, é uma das 40 e tal variáveis que é aferida, é um inquérito de opinião, sim, de opinião, é subjetivo, dirigido às PMEs portuguesas e do mundo inteiro. Quando eu pergunto às PMEs portuguesas se são inovadoras, até podem perguntar o que é isso e tal, novos produtos, novos processos, novas estratégias, transformar conhecimento em valor, somos muito. As PMEs portuguesas declaram-se as terceiras mais inovadoras da União Europeia. Só perdem para o Luxemburgo e para a Alemanha. Outro dia disseram que era por no Luxemburgo haver muitos portugueses. Portanto, só perdem para o Luxemburgo e para a Alemanha. E depois, quando vão aos resultados económicos, só ganham à Bulgária. E, portanto, há aqui um problema de percepção coletiva. As pessoas não sabem do que estão a falar. Porque, senão, não se diriam tão inovadoras.
Ou, no mínimo, diriam, sim, eu sou inovador, mas ainda não cheguei ao resultado, ainda estou na fase da criatividade. Que é importante, claro. Mas eu não posso ficar-me por aí. E no domínio em que me situo, que é o domínio da economia, eu tenho que viver isto de uma forma... Eu tenho pouco tempo. Porque, meus senhores, há um Estado para pagar. Que somos nós. Os mais novos e os mais velhos. E eu não vejo forma de pagar esse Estado. Cada dia que passa, eu vejo menos meios para pagar esse Estado. Cada um que foge resolve o seu problema, mas o problema coletivo fica agravado. Eu não sei como é que é possível dormir sossegadamente sobre este problema. E, portanto, nós criamos uma agenda que vai no sentido, nós, quando eu digo nós, digo a organização que sirvo profissionalmente, a COTEC, criamos uma agenda que procura obsessivamente melhorar as condições de transformação em valor. Vou dar um exemplo, estou a aproximar-me do final, vou dar um exemplo, mas uma entidade que já esteve quase no centro deste sistema, a Agência para a Inovação, financia projetos de investigação e desenvolvimento. Aqui há uns anos eu perguntei ao Dr. Lino Fernandes, que era o presidente do Conselho de Administração, ou coisa parecida, da agência, para dizer, Lino Fernandes, quantos produtos é que saíram dos projetos apoiados pela agência nos últimos 6 anos? Foi a pergunta assim. E o Lino respondeu-me com 3 anos para trás e 3 anos para a frente, portanto, o que tinha sido os resultados dos projetos fechados nos últimos 3 anos e os resultados que se esperavam dos projetos que estavam em curso e que fechariam nos 3 anos seguintes àquele em que ele me respondeu. E falou-me de 600 projetos de investigação. E falou-me de quase igual número de produtos que podiam ter saído de tais projetos. E falou-me de que 20% ou 30% desses produtos, inclusivamente, estavam patenteados. E não foi capaz de me falar das vendas e dos empregos criados com esses novos produtos. E não foi capaz de falar porque esse passo estava por dar. E, portanto, a minha agenda, digamos assim, é correr mundo com esses produtos na mão, mostrá-los um pouco por todo o lado, à procura de quem seja capaz de quem queira comprá-los. E ao comprá-los, se for um comprador, digamos, relevante, serve como referência para novos compradores. E à procura de quem esteja interessado em investir na produção desses produtos, de preferência, ou se possível, aqui. É de uma coisa tão prosaica como isto. Porque, digamos assim, criar valor a partir desses produtos implica um processo de atuação, que não são os processos a que estamos habituados. Também aí é preciso ser inovador. E depois, para contrariarmos aquilo que eu julgo que é o erro de percepção que vigora na sociedade portuguesa nestas matérias, nós tornámos-nos obsessivos na criação de um sistema de informação em volta destas coisas. Eu fiquei surpreendido pelo Sr. Reitor, o professor Marcos Santos, não ter feito alusão a isso, a coisa não teve para ele a importância que teve para mim, mas nós, o ano passado, convidámos as universidades portuguesas, que integram o Conselho de Reitores, a mostrarem-nos os seus resultados em matéria de valorização do conhecimento e de transferência de tecnologia e de valorização do conhecimento em geral. Não perguntámos só por patentes. Perguntámos por patentes, perguntámos por valores, receitas de venda de patentes, perguntámos por valores de licenciamento de patentes, perguntámos por empresas que foram criadas com base em tecnologia proprietária, perguntámos para essas empresas quanto vendem, quanto empregam, quantos salários pagam. E a Universidade do Porto foi a universidade portuguesa que, a nível nacional, ganhou esse concurso. Apresentou os melhores resultados. E apresentou os melhores resultados por muitas razões, a primeira das quais é que os tinha. Porque há universidades que não vieram a jogo porque houve gente que considerou uma loucura prestar esta informação.
Não é uma loucura porque acha que a informação é indevida. É uma loucura porque nem sabia que esta informação existe. Não sabia onde preocupá-la, onde procurá-la, onde encontrá-la. E trabalha nesta área, dizendo que faz mundos e fundos. E, portanto, nós procuramos criar um sistema de informação. Hoje a universidade, a ciência, que nós nos habituámos a decompor em 3 pilares, tem sistemas de informação que nos prestam contas sobre o primeiro e o segundo pilar. Nós sabemos quantos alunos a universidade admitiu, sabemos com que classificação é que aqui entraram. Está em vias de desenvolvimento e muito bem uma informação sobre o percurso profissional dos alunos, que eu acho que é um elemento fundamental de avaliação do desempenho das instituições de ensino superior. Estamos a falar do primeiro pilar. E esse primeiro pilar é fundamental e as universidades sabem disso e desenvolveram ou foram levadas a desenvolver um sistema de informação sobre isso. E sobre o segundo pilar há montes de informação. Os investigadores, as publicações, os rankings das revistas, enfim, a reputação e os índices de qualidade das revistas em que publicam. Há todo, digamos, um sistema de informação em volta do segundo pilar. E nós sabemos como a Universidade Portuguesa progrediu nesse segundo pilar, nomeadamente esta em que estamos hoje, que hoje nos acolhe. Mas a Universidade tem um terceiro pilar que dizem que é hoje mais importante, talvez por causa da desgraça em que estamos metidos, e, portanto, sobre esse pilar, terceiro pilar, há um enorme déficit de informação e a Universidade Portuguesa foi convidada a prestar essa informação. E depois foi também convidada, porque alguns entendem que há universidades deste e daquele tipo, que isto são perguntas que não se pode fazer uma escola de Direito ou uma escola de Sociologia, mas que uma escola de Direito ou uma escola de Sociologia podem promover uma cultura mais inovadora e mais empreendedora nos seus alunos e, portanto, é tão importante o tema das patentes e do valor criado com as patentes e das startups com base em tecnologia proprietária, como pode ser importante as empresas que são criadas pelos professores, sejam elas quais forem, pelos investigadores, pelos alunos, pelos ex-alunos, e, portanto, nós fomos sensibilizados para essa importância e criámos uma outra secção no concurso e pedimos informação sobre isso e foi o Minho que ganhou esse concurso. E este ano alargámos aos politécnicos. E os números, mesmo os melhores, não são de maneira a deixarem-nos muito entusiasmados. Portanto, nós temos que ser mais realistas a propósito deste, mais exigentes, nós também, a propósito do nosso desempenho nestas áreas. Todos os secretários de Estado da Inovação com quem tenho falado dizem que isso é fantástico. Porque eu passo aí a vida a correr o país, ando aí de incubadora em incubadora, de parque de ciência e tecnologia em parque de ciência e tecnologia e outras coisas do mesmo género, e eu nunca sei que terreno piso. Daniel Bessa, o que é que acha? E se eu não falasse com quem não me desse essa informação? Fantástico. Um bom ponto de partida. A verdade não é só em ciência. É sempre uma âncora. E, portanto, são os nossos pilares, digamos assim. Trabalhar de uma forma obsessiva a fase final da cadeia, no sentido, enfim, do conhecimento e da tecnologia, fazer valor aqui e agora, para os que cá estão, com os que cá estão, para ver se conseguimos sobreviver, e ser mais exigentes na criação de um sistema de informação em torno de tudo isto, assente em verdade e em transparência, para que não vivamos um mundo de sombras e de ilusões. Eu acredito ainda que o Conselho de Reitores e o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos há de ser nosso aliado nesta guerra, e tenho a certeza que um dia a Fundação Francisco Manuel dos Santos estará tão empenhada como nós em chegar à verdade do conhecimento sobre estas matérias. Ao professor Carlos Folhais, não sei se era isto.